lá, e vamos começar falando em ditadura. Vamos começar falando do embate no STF. Gilmar Mendes diz que Mendonça cometeu erro crasso no caso Master e volta a comparar a Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes criticou publicamente o colega André Mendonça ao tratar de uma proposta de delação com o advogado de Vorcaro, algo que, segundo ele, a lei não permite ao juiz fazer. E voltou a comparar a condução do caso com a Lava Jato, citando prisões, vazamentos e até uma morte. A pergunta que fica, eu vou jogar essa batata quente, essa pergunta pro Consta. Por que ele não fez uso dessa mesma régua na delação do Mauro Cid? Essa é muito fácil, Emilinho, porque o garantismo do ministro Gilmar Mendes é seletivo, é hipócrita, é casuístico, é de ocasião, né? Foi tema da minha coluna hoje na Gazeta do Povo. Bom, para começo de conversa, essa entrevista toda no Roda Viva foi uma vergonha do começo ao fim. Até que os jornalistas apertaram em alguns momentos. Se eu tivesse na bancada, se o Darcio estivesse lá, Emilinho, qualquer um aqui do Bradock, eu tenho certeza que ia apertar muito mais e ia cobrar explicações, né, sobre essas inconsistências todas. Mas até que a turma tentou fazer sua parte ali. E o ministro Gilmar Mendes é pior do que um linguado ensaboado, né? É pior que sabonete. Ele vai escorregando e sai pela tangente. Então ele fala com a maior cara lavada essa história, né, de que o ministro André Mendonça cometeu um erro crasso e que o relator não participa de acordo de delação da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, ignorando justamente que toda a condenação naquele julgamento espetaculoso, ridículo, soviético do Bolsonaro e seu entorno, toda a condenação foi calcada justamente num acordo de colaboração que o Mauro Cid mudou de versão quase 10 vezes e que foi obtido sob coação. Ali sim, nós temos as imagens. Ninguém contou pra gente, nós temos o vídeo do Alexandre de Moraes ameaçando. Lembra da sua esposa, lembra da sua filha, lembra dos seus pais, né? Quer dizer, o que o Gilmar Mendes mesmo chamaria outrora de tortura de pau de arara da era moderna, como ele falava da época da Lava Jato. Então, é um peso e duas medidas o tempo inteiro para o ministro Gilmar Mendes. Um detalhe aqui importante para a gente frisar é que foi a 12ª entrevista do Gilmar Mendes em 2 meses. Ele dá mais entrevista do que político em campanha. É um negócio impressionante, né? Que loucura. E com esse discurso ridículo, né? Não conseguiu explicar os 129 milhões, falou que está sob investigação, mas não está. O ministro Alexandre de Moraes não é réu em inquérito algum. Quer dizer, é tudo tentando sair pela tangente. E aqui vale notar uma coisa óbvia que muita gente percebeu, Emilinho. Todo mundo, na verdade, percebeu. Ele está cavando a nulidade ali na frente. Todo mundo já sacou qual é o jogo do Gilmar Mendes. Então fica aqui o meu apelo, né? Nós, população em geral, os cidadãos do Brasil, temos a obrigação de cobrar dos nossos representantes ou aqueles que querem ser nossos representantes, os pré-candidatos, que se manifestem quanto a isso. Eu vi, infelizmente, poucos políticos, poucas lideranças, poucos pré-candidatos saindo em defesa do ministro André Mendonça, apontando o espetáculo, o show que o Gilmar Mendes está liderando para enterrar o caso Master, para combater a independência do ministro André Mendonça. Ele está isolado, ele está correndo risco de vida. Ele mesmo falou, eu sou o elo mais fraco da cadeia, mas eu tenho coragem, vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que ele tem que ter apoio nessa hora. E tem muito pouca gente com coragem de vir a público apoiá-lo. Isso, para mim, é bastante preocupante. Aliás, Consta, deixa eu pedir aqui para a produção, a gente separou um insert dessa entrevista do Gilmar Mendes. Tá aí o trecho. Aliás, eu acompanhei, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Consta, a respeito aqui da entrevista, mas tem um documentário do Spotniks, no YouTube mesmo, são 35 minutos aí que contam aí a história do Gilmar Mendes e a posição de poder que ele ocupou, né? Eles até fazem uma sátira, a República do Gilmar Mendes, né? E impressionante mesmo o poder, né?
Eu não vou agregar mais nada, não. Vou deixar logo o Darcio dar a análise dele. Só vou chamar a atenção de uma coisa nesse trecho que a gente viu. Ele percebe, né, a contradição que foi apontada pela jornalista e ele tenta sair pela tangente, mas ele se toca que ele exagerou na dose, dizendo que ele apenas acompanhou pela imprensa o caso da condenação do Bolsonaro. E logo depois ele fala assim, não, eu conheço o caso, ele gagueja, né, porque ele se deu conta que ele exagerou na dose, né, ele estava apenas acompanhando pela imprensa, né? Então é muito cara de pau. Gilmar Mendes é muito cara de pau, é ensaboado. Eu volto a repetir meu apelo. Todo mundo agora, todo patriota, tem obrigação moral de vir a público condenar o que ele está fazendo, porque é escancarado o que ele está tentando fazer. Muito bem. Darcio, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Pois meu primeiro comentário é exatamente esse, né, sobre a cobrança de um campo da direita que aparentemente se especializou em criticar só um lado. E aí, quando tem uma situação dessa, parte dessa direita se cala. Então, eu já parabenizo aqui o Rodrigo Constantino por estar chamando essa cidadania, esse exercício de cidadania, porque é o que todo cidadão deveria fazer. Segundo, observar que, veja, é o Gilmar Mendes indo a campo. Acabaram os porta-voz, né? Cadê a turma que fazia a defesa das teses de Gilmar Mendes? Tem até um jornalista que o Olavo de Carvalho, uma certa feita, presenteou com um sutiã, que ele vivia fazendo esse papel. Veja que interessante, o Gilmar Mendes tendo que sujar as mãos. Eu até lembrei, quando eu vi o Gilmar Mendes ali atacando um colega de corte, né, de um diálogo que um outro colega dele teve com ele, que disse que ele era uma mistura de mal com atraso, com pitadas de psicopatia, e foi exatamente isso que ele foi fazer no Roda Viva, conspirar contra a sua própria corte, porque o diálogo que ele supostamente atribui um erro crasso, na verdade, foi um diálogo público, todo mundo tem conhecimento, e aqui eu tenho que dar graças à internet. Porque imagine só se não soubéssemos do que o Gilmar estava falando. Ia ficar a dúvida. Mas não, todo mundo sabe. O André Mendonça, de forma pública, disse, olha, o advogado do Vorcaro nos procurou, né, com uma proposta absolutamente esdrúxula, de pronto recusei e disse que eu sequer tenho condição de mediar qualquer situação, uma vez que quem cuida da delação não é o juiz. Então, eu poderia dizer que o Gilmar foi fazer um trabalho político para desmantelar um trabalho absolutamente legítimo e que tem sido muito bem conduzido pelo André Mendonça. Só uma coisa que eu achei que ficou faltando naquela entrevista foi perguntar, aproveitando o clima de Copa do Mundo, sobre a relação do IDP com a CBF. Afinal de contas, nesse momento futebolístico brasileiro, o Gilmar Mendes deveria explicar muita coisa dessas relações, dos contratos milionários que foram estabelecidos com a CBF e das decisões que ele deu. Aí sim, no meu modo de entender, absolutamente de forma equivocada ou errada, uma vez que ele deveria se declarar suspeito para qualquer assunto que envolvesse a Confederação Brasileira de Futebol. Mas eu não lembro de ter visto qualquer jornalista questionando o Gilmar Mendes. Aqui fica o meu protesto em relação aos jornalistas que, infelizmente, parecem não ter coragem de enfrentar alguns temas que jamais foram enfrentados. Por isso que ele se sente tão à vontade de ir lá atacar um colega de corte, coisa que, sinceramente, é muito ruim para a República. Mas, graças a Deus, eu acho que ele deixa a corte, eu acho que ano que vem, né? Eu espero que o Flávio Bolsonaro escolha um juiz muito melhor do que ele para o seu lugar. Muito Só lembrar bem, aqui, Darcio. Milinho, o Dácio falou de relação com jornalistas, né? Só lembrar aqui que o Gilmar Mendes mandou já um jornalista enfiar a pergunta naquele lugar, né? Esse é o Gilmar Mendes, empresário fazendeiro famoso do Mato Grosso, empresário do ramo de educação no Brasil, e Portugal, Lisboa, nem se fala, né? Aliás, ele falou sobre isso, né? Que teve medo da Magnitsky, sim, porque poderia congelar as contas dele em Portugal e, afinal de contas, ele passa
muito tempo das férias dele lá, né? Então, Aquele ele estava com apartamento essa maravilhoso. preocupação. Sim, Ele tem um sim. apartamento nobre ali, hein? Aliás, É, eu vou. essa história da Fazenda, inclusive eu lembro do bate-boca dele com o ministro. Foi com aquele O, Fu- ministro. perdão, o Barroso. Não, não, não foi com o Barroso, não. A história da O Fazenda Barroso foi foi o Barroso foi o do Pitadas de Psicopatia de e psicopatia, Isso. exatamente. Foi com o Joaquim Barbosa. Ele estava discutindo com o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa disse que ele não estava lidando com os capangas dele, né? E Isso. ali teve uma grande discussão. Eu só estou lembrando dessa briga com o Joaquim Barbosa, porque vocês já repararam que toda vez que a justiça chega próximo dessas corporações, dessas organizações criminosas, é justamente o Gilmar Mendes que começa a arrumar conflito dentro da corte? Está virando um padrão já, né? Aliás, eu vou convidar as pessoas aqui a acompanharem. Olha, esse documentário do Gilmar Mendes está aí no YouTube antes que caia, né? Porque realmente expõe aí todas essas cenas aqui que o Consta e o Darcio lembraram, estão nesse documentário, assim como toda a trajetória aí do Gilmar Mendes, que é o nosso grande lobista da República, né? Olha, aquele Gilmar Paluz eu vou falar para vocês.